Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O capítulo, glória a Deus, de número 4 de Efésios, e o versículo 1 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O tema que eu vou abordar hoje vai parecer um pouco polêmico, e na verdade mas é necessário, né? Efésios vem de um contexto dessa leitura que eu fiz no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, vem de um contexto maravilhoso, né? Que fala sobre a soberania de Deus, um só Deus e Pai de todos, quase sobre todo, é maravilhoso, né? O contexto. Mas quando eu falo sobre essa passagem do versículo 11, eu quero falar sobre a parte A, que ele mesmo deu uns para apóstolos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja de Jesus Cristo precisa ter uma postura, manter-se nessa postura e na postura em Cristo. Entendeu? Como? Orando todo o tempo, vigiando e buscando discernimento e só falar quando tiver a certeza daquilo que vai falar. Porque a palavra, quando ela está na nossa boca, a gente domina sobre ela, está em Provérbios. Mas quando a gente fala, ela tem poder sobre nós. Quer dizer, a depender da palavra, pode ser uma devastação tremenda, a depender do que seja expressado. Então existem, não é desde agora, é desde o começo, muita gente contra o ministério apostólico, inclusive líderes, eu não vou citar os cargos deles. Mas veja bem, glória a Deus, quando o Senhor levanta 12 homens, um era Judas, que traiu e se suicidou e foi cortado, né? Foi cortado, eu falo que ele se suicidou e morreu. O Senhor levantou Matias, né? Os apóstolos lançaram sorte. Ficaram 12 novamente, quer dizer, foi reposto o número. Até que começou as baixas, né? Cada um, Estevão, que foi morto, e outros mais, né? Então veja bem, escute o que é que acontece. Glória a Deus. Quando o Senhor, ele levanta apóstolo, ou profeta, ou qualquer que seja, um ministro, um sacerdote, é para um fim específico. Deus não é um homem que pega e faz tudo aleatoriamente, mesmo que ele tenha domínio do seu espírito, o homem ele sempre faz coisas coerentes, então nem sempre ele vai investir em uma liderança sem que ela tenha algo para realizar através dele, né? E Deus não é diferente, Deus é perfeito, não comparando mal, porque comparar um homem com Deus é semelhança, mas não é perfeito, porque o homem é falho e Deus é perfeito, é santo 3 vezes. Então, quando o Senhor chama apóstolo, glória a Deus, existem pessoas que não são nem apóstolos e diz, não existe apóstolo. Tem gente que não é nem cristão. E aí diz, não existe apóstolo, porque vai atrás de alguém que não tem base bíblica e vai atrás de outra pessoa que ensinou do jeito que ensinou e começa até a falar e até fazer conteúdos ensinando de maneira errada. Primeiro, para você tentar contestar um apóstolo, você tem que ser apóstolo. Amém? Porque não há autoridade em pessoas. Vamos falar assim, porque aqui não tem nenhum maior do que o outro. O Senhor ensinou, nós temos irmãos. Então não tem ninguém maior do que o outro, mas existe a hierarquia no corpo. Se não fosse assim, o Senhor não chamaria apóstolo, pastores, entendeu? Tudo pela ordem. No mundo espiritual existe principado, potestades, então existe hierarquia também. Glória a Deus. Então, no corpo, o Senhor não parou de levantar apóstolo, depende do fim para o qual, o propósito que ele quer levantar determinado apóstolo. Amém? Porque existe apóstolo por cargo e existe apóstolo por chamado. Mas para contestar é necessário o Senhor falar. E por que alguém contesta que Deus levantou um apóstolo? Para quê? Irmão, nós estamos aqui para pregar evangelho, não é para contestar se Deus levantou pastor, profeta ou apóstolo.
A não ser que você fique achando que é heresia alguém ensinar que Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Esse negócio de estar falando que não entende, pessoas sem autoridade, sem intimidade com Deus, só porque muitas vezes diria até um rebanho, aí pensa que tem autoridade para falar diante de Deus e contra Deus. Porque para eu dizer não existe apóstolo, eu tenho que ser o próprio Deus. E Deus não ia fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. Ele não pode fazer algo hoje e amanhã pensar diferente. Não. Se Deus criou o apóstolo, tem um motivo por que apóstolo. E a palavra apóstolo quer dizer enviado. Mas não é só enviado a tradução. Como muitos pensam que é só enviado. Não. O apóstolo, ele tem uma das finalidades maravilhosas, que é o que? Presidir. Ele lidera, ele preside, ele tem idoneidade, ele tem discernimento, ele tem maturidade, ele tem vida com Deus, ele precisa ter esses itens todos. Ele precisa ter tudo isso, essas ferramentas, para poder ser um apóstolo. Amém? Então alguém vem lá e diz, não existe apóstolo. Como eu já vi muita gente sem conhecimento nem bíblico direito. E até os que dizem que tem conhecimento bíblico. Então o apóstolo não é apóstolo porque ele vai estar com terno e gravata. Nada contra. Mas não é isso que faz uma pessoa apóstolo. É o chamado. Amém? Ele tem chamado, o propósito de Deus, Deus investiu nele, então não é a aparência dele, mas não deixa de fazer parte. O apostolado também mantém uma aparência. Como? Um apóstolo não vai poder sair por aí rasgado, né? Sair daí todo rasgado por aí. Mas se ele tiver em uma situação precária e sendo, digamos, em uma prisão, um açoitado, a aparência dele não vai ficar das boas. Você acha que Paulo, depois de levar tantos açoites sobre ele ficou com uma aparência boa? O corpo todo cortado? Hein? Você acha que eles deixaram ele como? E os outros apóstolos? Amém? Então, quando a pessoa ela se expressa ligada ao reino de Deus, tem que haver a prudência multiplicada, digamos, 7 vezes mais antes de falar. Porque quem manda no reino de Deus é Deus. Aliás, quem manda em tudo é Deus. Mas o reino de Deus é regido por Deus, diferente do reino das trevas, que é regido pelo diabo, mas sob o domínio de Deus. Porque o diabo não vai fazer nada sem que Deus o permita. Então quem está sobre todas as coisas é Deus, na verdade. Ele é o cabeça de toda a criação. Porém, ninguém fale sem ciência. Porque tudo que você fala, você vai dar conta. A Bíblia diz que toda palavra é ociosa. Então eu vejo muitas pessoas falando isso. Então há uma diferença em você estar embaixo de uma autoridade de um apóstolo para embaixo de autoridade de uma pessoa, digamos, com outro posto. Porque existe a hierarquia no corpo. Se Deus te chamou embaixo da cobertura de um apóstolo, por que você vai se colocar debaixo da cobertura, digamos, de um evangelista? Você está entendendo? Glória a Deus. Então existem pessoas que são chamadas embaixo de uma cobertura de um apóstolo, e aí eu não quero mais ficar porque eu começo a ficar confuso, porque eu começo a dar lugar ao inimigo. Toda pessoa que fica confusa é porque para de ouvir a voz de Deus e ouve a voz do diabo. Porque o diabo ele tenta confundir, mas quando a gente permanece em Deus, a gente ora e investiga as palavras, ou o ensinamento, ou a direção que alguém está dando. Quando a gente investiga, não segue logo, a gente é livrado de muita coisa e não cai em muitos laços. Você está entendendo? Mas quando a pessoa diz, eu vou sair. Um exemplo, Jesus nasce aonde? Em uma manjedoura. O rei dos reis, o senhor dos senhores, não nasceu num palácio cercado de ouro, tendo poder para fazê-lo. Mas nasceu em uma manjedoura. Todo mundo sabe que é uma manjedoura, né? Eu vou falar de um lugar bem popular, em um lugar onde uma estribaria, em um lugar onde se guarda os cavalos, se guarda o boi, etc. Hein? Então, ele nasceu em uma manjedoura, sendo Deus. Então, o Senhor em simplicidade é maravilhoso. A Bíblia diz que ele é humilde de coração. O Senhor é humilde de coração. A gente aprende a humildade através dele. Eu não estou dizendo que para vestir maltrapilho é humildade. Eu estou dizendo que o cristão ele tem que ter essa humildade interna para poder fluir assim, ó, de dentro
para fora. A transformação verdadeira, ela acontece de dentro para fora. Egoísmo, soberba, orgulho, murmuração. Você já viu um bocado de cristão que eu conheço, né? Que fica xingando, maldizendo, ele não tem humildade, ele é soberbo, ele é orgulhoso, avarento, ó, mão fechada, avarento, até ensina a ser avarento. Então essas pessoas não estão libertas, elas ainda estão num processo de transformação. Então muitas delas não creem nos dons. Você está entendendo? Por quê? Porque não tem um nível espiritual. Aleluia, a glória e o louvor é do Senhor. Aqui eu não estou exaltando A, B e C, mas eu estou dizendo que a pessoa que Deus elege, a pessoa que Deus convoca, a pessoa que Deus separa para um propósito, ninguém toque. Amém? Seja ele desde o porteiro de uma denominação, ou um líder de um grupo de louvor. Mas ele está revestido de autoridade. Amém? Principalmente se ele for alguém que está na liderança de todo o grupo. Então tem que haver um cuidado, uma certa vigilância para o que está ensinando. Então tem muita gente também que se diz, eu sou apóstolo, mas é a favor do aborto, é contra os dons, combate um contra o outro, tem raiva um do outro, e não convém, irmãos. Se você é apóstolo, você tem que ser segundo a piedade, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Paulo mesmo disse, se alguém trouxer outro evangelho que não seja o de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que eles vêm anunciando nas epístolas todas, seja anátema. Quer dizer, por que eu vou acreditar? Seja maldito. Quer dizer, eu vou sujeitar um evangelho que não seja do Senhor Jesus? Amém? Então a gente tem que estar ligado a isso. Muita gente diz, eu sou apóstolo, mas está lá na ideologia de gênero, é a favor do aborto, é a favor do socialismo, do comunismo. Que apóstolo esse cara é, gente? Ele só está lá por título, ele só está lá por interesse. Mas homem de Deus e mulher de Deus se destaca pela doutrina, pela prática da palavra. Amém? Aleluia. E Deus traz sinais. E Deus traz sinais, não só prodígio de cura física, mas ele vai trazer, ele traz também. Mas ele traz o que? A prova da mão dele sobre a pessoa. Quer dizer, você tenta tocar e o Senhor vai e lhe toca. Por mais que você despreze a aparência, ache que é desprotegido, você mexe, o Senhor vai lá e desce a mão. Aleluia. Porque todo homem de Deus e mulher de Deus tem a mão de Deus sobre ele protegendo. Então a gente tem que ter cuidado. Você pode observar com meus conteúdos, às vezes eu chamo alguns líderes a atenção, mas eu não fico citando nome e nem coloco foto citando nome. Você sabe por que eu faço isso? Porque não é ético. Se eu tenho algo contra algum irmão, eu vou orar por ele. Se ele é alguém se bater na minha liderança, eu vou chamar ele diretamente a atenção. Se ele não é, e ele está ensinando as pessoas de forma incorreta, eu percebo, eu vou só pregar a palavra, eu vou só, através dos meus conteúdos, ou pregando no altar, quando eu estiver ministrando, levar uma palavra de cura, de libertação, se este for o tema que Deus quiser que eu pregue. Que muitas vezes a gente prepara um contexto, para poder falar algo para o povo, e chega lá, Deus muda tudo. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. A obra é do Senhor, a igreja é dele. E quando eu falo igreja, eu não falo uma denominação, uma placa, porque a placa divide. A placa divide. Um diz eu sou de... por aquele tempo. Eu sou de Paulo, eu sou de Silas, eu sou de Pedro, entendeu? Cada um é de um. Então, de Jesus, é o último caso que ele diz, eu sou de Jesus. Você congrega onde? Eu sou da tal denominação. Você é de qual? Eu sou de tal denominação. Não, eu sou de Jesus. Mesmo congregando em uma tal denominação. Amém? Então tem gente que não tem uma identidade, sabe por quê? Os líderes, eles fazem o que? Muitos, não gravando a todos. Eles pegam uma pessoa e fazem eles ensinam a Bíblia, mas no mesmo tempo que eles fazem isso, eles fecham a mente dos membros para permanecer só ali. Ele não solta os membros, dizendo, Jesus é o caminho, Jesus é o cabeça de toda a criação. Toda igreja cristã que pratica a palavra genuinamente, aleluia, você pode dar ouvido, mas se não tiver genuinamente, não dê ouvido. Mas os pastores com medo de perder a ovelha, que não é deles, muitos e seguidores, aí ficam preocupados, pensando que a ovelha dele é a igreja de Jesus.
Cada um que está administrando cada rebanho é para dar conta a Deus. Você vai apresentar o Senhor. Você não vai ficar com elas. Então não pode existir esse negócio de eu vou bitolar a mente do membro, ele tem que ficar aqui. Agora é diferente. Se no propósito o Senhor quer você debaixo daquela cobertura, daquele determinado ministério, você não pode sair. Amém? Porque o Senhor faz isso, a obra é dele, o corpo é dele, que é a igreja, então ele move muitas vezes. Um se converte em uma denominação, o Senhor leva para outra. Um se converte naquela outra, o Senhor chama para de cá. Porque para Deus é um reino só, mas para os homens não é. Porque eu vejo essa disputa, não agravando a todo. Existe até ministério, que só o ministério dele pode ter rede de televisão, pode ter pregação na televisão. Ele não convoca com pastores nenhum, só dá o ministério dele. É como que tivesse o céu só deles. Eles estão pecando e não estão praticando a humanidade perfeitamente e a unidade. Eles estão pecando contra o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, se Deus não fizer uma limpa, eles são bastardos, não são filhos. Se Deus não consertar isso, eles são bastardos, não são filhos. Cada um tem direito de ter um canal de televisão e anunciar o evangelho em sua denominação. Mas por que não abrir espaço para outros pastores também que pregam o evangelho de forma genuína? Você não vai vir para a seita. Pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, aceita. Pessoas que dizem que pode casar com 4 mulheres de vez. Eu estou casando aqui, eu vou casar com 4 mulheres de vez. Não. Você está entendendo? Não. Poligamia, bigamia. Quer dizer, eu posso casar, eu posso ter 4 certidões de casamento de vez. Eu posso ficar morar com 4 mulheres casadas de vez. Não. Você está entendendo? Então ele tem que ver o tipo de doutrina. Ou outra coisa. Aí Deus só opera se eu tiver todo de branco. Deus só opera se eu tiver com cocô. Ou Deus só opera, nada contra os irmãos que estiverem fazendo isso. Mas sem direito. Glória a Deus. Deus só opera se eu tiver com vestido vermelho. Se o vestido for azul, se for rodado. Se eu dançar no mistério o tempo todo. Não, para com isso. Eu creio que Deus usa, eu creio que o poder de Deus não só roda e joga no chão, mas eu creio que o poder de Deus também dá domínio próprio. Amém? Se eu tenho o Espírito, ele me enche. Quando eu era menino, eu agia como menino. Você sabe como Deus me usava? Como eu dava lugar a Deus, na verdade, não era como Deus me usava, quando eu estava sendo aprimorado. Que eu tinha uma oportunidade para ministrar num altar, eu para expulsar o mal, eu orar, eu batia a palma. Eu controlei isso. Eu agora para ministrar, eu pego a unção, vem, e de maneira poderosa, e eu pego o que? Canalizo. Eu coloco na direção da palavra, para observar, ver o que é que Deus está querendo naquele dia, que tipo de palavra, como eu vou ministrar as pessoas. Entendeu? Quando a unção se manifesta, não é para a pessoa estourar igual uma pipoca e sair derrubando tudo. É preciso haver o domínio. Então, muitos se degradeiam por causa de coisas simples. Isso é o diabo. Aí vem uma igreja que expulsa muito, trabalha muito só com esse dom de expulsar demônio, porque só trabalha com isso, porque não busca os outros. Fala a língua malmente e trabalha mais com o dom de expulsar demônio. Só com a libertação, não é dom de expulsar demônio, com a libertação. Aí o que acontece? Aí ensina os membros que uma pessoa que profetizar é endemoniado, que uma pessoa que curar é endemoniado. Isso são os pastores que são culpados. Porque quando um membro dele próprio faz isso, ele é corrigido, ele não vai fazer mais. Mas quando ele congrega no ministério, que diz que os dons que fluem em outro ministério é demônio, sem temor, ele está vazio de prudência, de domínio próprio. Ele não tem uma identidade. Glória a Deus. A igreja precisa ser diferente para subir, não é de qualquer jeito não. Jesus não vai arrebatar ninguém que só pensa em si. Não. Vai se consertando. Jesus vai arrebatar a igreja lavada, remida, imaculada. Ela não tem que ter ruga. Ela não tem que ter ruga. Você sabe o que quer dizer isso? Esse negócio de picuinha, esse negócio de tô de mal, eu não dou a paz porque é de outro ministério. Meu ministério não tem graça e paz, não tem a paz do Senhor, não tem aleluia. Entendeu? É bom dia, boa tarde, tudo bem. Seu pastor te ensina assim, mas cuidado, porque se ele for para o inferno, você vai junto com ele. Entendeu? Então a gente tem que pregar o evangelho, porque Jesus é o Salvador, o céu é dele, ele leva para lá quem ele quer.
E para ir para lá tem que obedecer. Amém? Ele diz, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A gente não pode ser discípulo do Senhor fazendo separação com os irmãos, pecando em tantas coisas, fazendo separação, só o meu ministério tem que brilhar. Quer dizer, quem vai para o céu não é sua placa denominacional. Ela não vai. A placa denominacional de ninguém não vai para o céu, irmão. De ninguém. Quem vai é a igreja. A igreja do Senhor é um corpo em todas as denominações. Tem membros que formam um corpo só. É essa a realidade que a igreja precisa acordar. Amém? Com o tempo, eu vou trazer mais conteúdo, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Que Deus aplique a palavra no coração de cada um e que cada um sujeite ao Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Shalom Adonai.